a Deus, hermanos! Acá estou de volta. Me estranharam ou não? Glória a Deus, sim, pastor. Esse miércoles hermoso, 31 de agosto. Não termina mais. Por que a gente é assim? Não? É um dia mais no mar que tem, não? Agosto é o mês de los desgustos. Allá em Brasília, hace essa rima, não? Pero, para mim, todos os meses e dias são bendecidos, porque Deus está com nós outros. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, a carta do apóstolo Pablo à igreja que estava em Roma, allá a los romanos, que depois ele teve o prazer de ser preso e ser levado allá para cumprir com a líder de Jesus, para cumprir com a vontade de Deus. Eu creio que tu e eu nunca haríamos isso, não? Nós outros que gostamos desses evangelhos fácil, profético, apostólico, esse evangélico de prosperidade, esses evangelho mentiroso. E, mirá que o profeta disse para ele, hein? Se descender Jerusalém, a pessoa que se acordam disso ou não? Os teres aí do YouTube, se não sabem, leiam o livro de Hechos de los Apóstolos, é capítulo, não me acordo, pero leiam o livro todo, aproveite, não? Leiam o livro todo. É o profeta Agabo, depois googlear aí Agabo, que aí queda mais fácil, não estou facilitando na vida de vocês. Profetizou a Pablo que se ele for a Jerusalém, ele ia ser preso, ia ser entregue, ia ser maltratado. Ele disse, sim, mira, avó, eu vou igual, não? É a única profecia do Novo Testamento. É a única vez que aparece um profeta sacando Jesus, não? Que profetizou e realmente se cumpriu o templo. Esse profeta profetizou e também se cumpriu, porque foi verdade. Pablo foi preso, pero ele não estava preso à profecia, e sino ele estava preso à vontade de Deus em elide, em hacer, em levar o evangelho. E ele foi até Roma preso, e de allá foram os anos melhores que saem de sua vida. Ou seja, para o evangelho, não foram os anos piores, pero a la vez melhores para ele, para o evangelho, porque de allá ele escreveu um montão de coisas, ele pudo receber visita, não? Sabe quanta gente eminente ele predicou e quantos se converteram? Sabe quanto? Não sei, não podemos saber, pero sino saber que foram muitos que se converteram ao Senhor devido à predicação dele. Ele pudo, foi tanta a bendição que, como é que é o nome? Os centuriones, não, que estavam aí guardando ele, o centurião, muita graça, meu irmão, ele era amigo, não? Ele terminava mandando, ele era o preso, pero ele terminava dando ordem, não? Increíble lo de Pablo. Bueno, Romanos 6, todos encontraram? A partir do versículo número 15. Romanos é uma carta que habla muito da lei, da graça. Deus usa Pablo para falar muito de isso nessa carta. E Pablo aproveita para usar um linguagem. Bueno, Deus sempre hizo isso, não? E Pablo, por parte de Deus, isso o mesmo. Ele falou com um linguagem, por isso que o pastor habla meio de tingolês, não? Por isso que habla assim diferente, é tingolês isso. Deus, ele vai te falar de uma maneira de la qual vós mais entende, não? Mais vós vai entender. E Pablo não foi diferente. A los romanos ele falou muito de lei, porque os romanos tinham muito entendido essa coisa de lei, não? E então ele pôde se profundizar aí. A partir do versículo número 15, Romanos capítulo número 6. Que pois? Pecaremos? Que grande pergunta, não? Pecaremos porque não estamos barro da lei? Se no barro da graça? Ela pergunta.
Pecaremos porque não estamos bajo la lei, sino bajo la gracia? E lá a resposta já está cá, não? Pecaremos sim ou não? Não, por suposto que não. É fácil, essa daí é fácil. Em nenhuma maneira, em nenhuma maneira. Não sabeis que se os submeteis a alguém como escravos para obedecer-lhe, sois escravos daquele a quem obedeceis? Se é dele pecado para a morte, ou se é dela obediência para a justiça? E eu quero me quedar com esses detalhes dessa predicação. Quero focar nestes detalhes dessas paradoxas, não? Ou seja, aparente paradoxas, contradição entre o que serve e o que não serve, entre a lei e a graça, entre a verdade que somos sempre escravos, porque se seguimos nosso próprio nossas próprias decisões, felicito a vocês que tomaram a melhor decisão de estar aqui hoje, porque poderíamos dizer, vim cansado. Estou seguro que vocês estão cansados, ou não? Estão cansados de um dia de trabalho, despertar às 6, quizá até antes, e sair, ter todo o dia laboral, e caminhar, e agarrar coletivo, gênero, trem, e no que? Súbito também agaram? Agarra súbito? Não. Bueno, trem, coletivo, avião, não sei mais o que agarram, los hermanos, não? Carro, agarra de todo, bici, e anda a pata bom pedaço, que só vai caminhando. E nós outros nos cansamos e hicimos essa opção de estar aqui. E não fomos escravos de nossos desejos, nossas decisões. E justo eu estava falando, abro um parêntese aqui na predicação, eu estava vendo um neurocientífico brasileiro já, que é bem famoso, e ele estava falando de isso, não, de ser escravos das decisões e dessa júvia de dopamina, solo prazer, que queremos sentir, não? Quando miramos esse celular e vamos barrando, nosso cérebro pensa que vai ver algo novo, algo, dá prazer já de ir barrando lá a pantalla, não? Para que venga algo mais. E nos chanamos dessa júvia e depois não sentimos prazer. Não passa. É igual, quantos gostam de biscoito de chocolate? Não? E o que acha o pastor? Sim, não? Tem um aí que até hoje chora, porque já isso uma vez e não pôde desfrutar. Vou ser um outro biscoito de chocolate. Pero gostam de chocolate, em geral, não? Pero se comemos muito chocolate, o que passa? Nos arqueamos, não dá um arquito, não? A mim me encanta o chanchito, el assadito, não? Na carne, la vaquita, me encanta a vaquita, já assada. Agora, se comer muito, hace mal. Então, se terminamos borrando aquilo que nos dá prazer, não? E terminamos sem prazer, na verdade, de tanta búsqueda desenfrenada por prazer. Somos escravos, porque obedecemos nossa própria carne, nossa própria justiça, nossa própria lei. Então, se Pablo está dizendo, não sabeis que se os submeteis a alguém como escravo para obedecer-lhes, sois escravo de aquele a quem obedeceis, seja del pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. E que bueno, não? Obedecer para a justiça, não? E dizia esse neurocientífico, se nós outros, às vezes, vamos nos dar aquele gosto, é igual quando vemos séries, não? De uma série já entra na outra, já é uma chuva de dopamina, daqui a pouco já não sentimos mais aquele... Sem embargo, se paramos e dizemos, não, oi, não. É como se fora um autocastigo, pero não é castigo, é disciplina, autodisciplina que hacemos com nós outros mesmos. Quando experimentar um prazer, vamos experimentar com mais intensidade, será maravilhoso. E, à la vez, é bueno para nosso cérebro, porque nosso cérebro empieza a fortalecer-se, não? A desfrutar, a descansar. Pero graças a Deus, que aunque eras escravos del pecado, aunque nós outros éramos escravos del pecado, não? Habéis obedecido de coração aquela forma de doutrina a qual fustes entregados, e libertados del pecado, vinistes a ser servos da justiça, que é o que somos nós outros hoje, não? Glória a Deus!
hablo como humano, por vossa humana debilidade, que assim como para a iniquidade presentei vossos membros para servir à la imundícia e à la iniquidade, assim a hora para a santificação, apresentar vossos membros para servir à la justiça. Glória a Deus, como assim, como não? Nós outros teremos prazer com que seja, com a chocolate, com assadito, com a película, com faltar à igreja para quedar em casa dormindo. Tengamos prazer também em venir, tengamos prazer em fazer as coisas de Deus. Que são as coisas de Deus, não? Assim a hora para a santificação, apresentar vossos membros para servir à la justiça, à la vontade de Deus. E acá, em la igreja de hoje, eu sempre digo, não é algo mágico, pero aprendemos, escutamos a palavra, e a mesma palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e nós outros começamos a produzir dentro de nós outros mesmos mais fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, é o contrário dessa oração, é o quê? Com muita fé, mas agrado a Deus. Então, a maneira de agradar a Deus é nossa fé. Porque quando eres escravos do pecado, eres livres acerca da justiça. Claro, se eu hago o pecado, amo minha própria carne, minhas próprias decisões, eu sou livre da justiça de Deus. E não está bem isso, não? Ele está sendo essa contradição, essa separação, esse antônimo. Se eu sirvo a Deus, eu não sou escravo do pecado. E se me quedo escravo de minhas próprias decisões, eu não sirvo a Deus. É algo muito fácil de entender. Não vou chamar, acabe. Assim, vai ser assim. Já está. É muito fácil. Já termino aquela predicação. Será curtita porque o texto é tão sensível, não? É tão explicativo que... Pero, sempre é um pero, não? Caramba. Que fruto tenias daquelas coisas de las quais agora os avergonçais? Pastor, pero está falando de algo aí muito grande, muito feio. Por suposto, Pablo está lá, falando a los romanos. Imagina, essa gente era pior do que nós outros tingoleiros, não? Essa gente era terrível. Os romanos, prostituição, homossexualidade, todas essas coisas era normal para eles, não? Traição, e envídias e tudo mais, não? Culto ao corpo, vê que as estátuas romanas, não? Os detalhes todos que tem, não? Hasta as venas, os músculos e os detalhes, culto a corpos cultural e tudo mais. Imagina, os romanos iam nos desqualificar, não, nós outros, não? Estamos perdidos para os romanos. Então, se aquelas coisas delas quais se avergonçais, pero que fruto tinha dessas coisas? Nenhum, não? Porque a fim de ellas é morte. Ou seja, o fruto do pecado é morte. Pero, está bem que Pablo está falando acá algo para os que, vamos dizer, quando não éramos salvos, está bem? Não estou dizendo com isso que, ora, se eu sigo obrando assim. Não. Pero estou usando esse texto para alentar-nos a começar a obrar bem. Começar a obrar bem. Por quê? Porque essa obra é boa e tem um fim bueno e vamos a lograr boas coisas se ponemos as pilas aí com ele, Senhor, não? E não é só o leite de congregar, não. Eu digo congregar para animar os irmãos, pero também de minha vida normal, não? No dia a dia, é trabalhar, é estudar, é fazer todo, fazer os negócios. Às vezes é difícil, não? Pero fazê-lo de uma maneira correta, alabando a Deus aí nesse momento. Mas a hora que habéis sido libertados del pecado e hechos servos de Deus, teneis por vosso fruto la santificação e como fim la vida eterna. Ou seja, ele não está dizendo que se eu não sou santo, não vou ter a vida eterna, porque Jesus já não existe o santo, não? Ele está dizendo que o resultado de uma vida com Deus, de uma pessoa lavada e remida na sangue de Cordeiro, uma pessoa salva, é dar frutos, é santificar-se. Por isso que a predicação de João Bautista
que foi a mesma que Jesus seguiu a métrica, foi produzir vós outros frutos de arrependimento, não? E mais, diz o valor religioso, e não pensais em vossos corações, hijos de Abraão somos. E Jesus disse, porque dessas pedras se pode ser surgir, não? Suscitar, nascer, hijos de Abraão. Ou seja, até ironicamente, não é necessário que Deus haga isso, pero o que temos que fazer é, como diz o filósofo, não? Penso, logo existo, não? Ou seja, se existo, se penso, ou seja, se sou de Cristo, sou santo. Se sou de Cristo, tenho que buscar isso. Não? Mas já que a santidade é Deus que dá, pero a santificação é o processo que eu vou buscando em minha vida. E a santificação não é solamente, põe a auréola, eu não hablo palavra feia. Tá bem, pero molesta tua irmã todos os dias. Não? Molesta, hace el outro enojar, produz ira, enojo, contenda. Não? Não és uma pessoa boa e agradável. Tá bem, pero não rouba, não mata, não se prostitui, não adultera, não? Não insulta, habla em salmos, não? Tá bem. O exterior tá bueno. E tá bem que hable bem. Não temos que falar insultando todos os dias, toda hora. Pero não é só uma coisa, o processo é todo completo, não? E aí ele termina dizendo, porque a paga del pecado é morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso, não? Perdão, eu inverti cá porque em português está ao revés e eu já tenho o texto de memória. Me gusta, a paga del pecado é a morte. Está bem. Mas a dádiva de Deus, ou seja, o regalo de Deus. Ou seja, nós outros estávamos destinados à morte, porque todos pecamos, e separados estamos da glória de Deus. Ele vai dizer acá em Romanos 3:23, pero essa dádiva de Deus, esse amor de Deus para com nós outros, hace com que eu seja salvo, essa dádiva, esse favor al qual eu não mereço. Bueno, vamos orar para que Deus não saque essa palavra em nossas vidas, para que vivamos esse processo de santificação, porque acá é um texto muito, quando é muito claro, muito enfático, não? Enfatiza de uma maneira muito clara, muito direta, muito justa, é muito fácil de entender. Se já nascemos de novo, se já somos de Cristo, se já fomos livres, ou seja, ele até dá esse exemplo, mira, se vós sois escravo todavia de pecado, é porque servir ao pecado, não pode ser escravo, tem que ser de la graça, tem que viver por la graça, tem que viver por la vontade de Deus. Vamos orar. Padre, te somos gratos a Ti, maravilhoso Deus, Salvador, Todo-Poderoso, rico em glória e em graça, Tu eres fiel e majestoso, te agradecemos e nessa noite queremos solamente dar-te glória e honor. Que essa palavra não saia de nossos corações, Senhor, que podamos ser homens e mulheres espirituais, que podamos viver mais em consagração, em busca de Ti, santificação, sem la qual nada haverá ao Senhor. Te damos glória em nome de Jesus. Amém.